tabernáculos, né, que para eles lembrarem que eles eram peregrinos, né? Tinha a festa do Pentecoste, que o pessoal ia para Jerusalém para celebrar os primeiros frutos, né? E outra festa que eles iam para celebrar lá em Jerusalém era a festa da Páscoa. E, meus irmãos, a gente não está pronto para imaginar como é que esse povo ia para lá celebrar essa festa, né? Eu falo que a gente não está pronto porque a gente não conseguiu absorver a profundidade disso de forma prática, né? Eu fico imaginando esses peregrinos, né? Saindo das suas cidades. A gente hoje tem os romeiros, né? Inclusive aqui na cidade você sabe bem o que isso significa, da dedicação desse povo, do esforço que eles fazem para ir, né, para um lugar onde eles vão se reunir com outras pessoas para manifestar e expressar algum tipo de adoração, né? E aí o povo de Israel que estavam espalhados, que vinham para Jerusalém, meus irmãos, eles se preparavam para fazer isso. Eles se preparavam. Imagina aí, eles iam para o templo. O que eles tinham que fazer? Eles iam chegar lá, como a gente costuma falar, com a mão abanando. Eles iam preparar um cordeiro, eles iam cuidar de um cordeiro, eles iam preparar tudo aquilo que fosse necessário para quando eles subissem para Jerusalém, eles poderem levarem, né, as ofertas. Eles se preparavam para isso. Era uma coisa organizada. E aí nós sabemos lá em Salmos, nós temos ali a partir do Salmo 120, né? Até, se eu não me engano, 135, eu não lembro agora certo, mas é chamado de o cântico dos peregrinos, né? O cântico de romagem, o cântico de degraus, e era exatamente esses salmos ali que os peregrinos iam cantando quando iam para Jerusalém. Eles iam celebrar a Páscoa em Jerusalém, e eles iam cantando o Salmo 120, Salmo 121. E aí imaginou eles dizendo assim, ó, elevo meus olhos para os montes, mas gritando, não era só, né, falando como eu estou falando, era cantando ao Senhor, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí eles cantando, alegrei-me, imagina a expectativa daquele povo de ir para o templo, gente. Alegrei-me quando me disseram, eram os peregrinos indo para a festa. Eram os peregrinos falando assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Isso era o cântico que esses peregrinos faziam quando eles iam subindo para Jerusalém, para celebrar as festas, inclusive a Páscoa, né? Era um momento de celebração, de preparo, de empolgação, mas você sabia que a gente perdeu muito disso? A gente perdeu, sabe, esse privilégio de olhar para algumas coisas que são extremamente significativas, como, por exemplo, a Páscoa. Gente, a Páscoa, nós podemos olhar para os evangelhos, todos os 4 evangelhos falam sobre a Páscoa. Mas nem todos os 4 evangelhos eles falam sobre o nascimento de Jesus, né? Nem todos os 4 evangelhos apresentam o nascimento de Jesus, mostrando para a gente a importância desse tema da Páscoa para nossas vidas. Isso é um tema extremamente importante, né? E esse tema ele não está só no Novo Testamento, esse tema ele vem sendo trabalhado desde o Velho Testamento, o tema da Páscoa, e a gente não consegue entender esse tema se a gente não olhar para o Velho Testamento. Se a gente olhar só para ou velho ou novo, a gente só vai ver a parte do filme, né? Se você olhar para a Páscoa só dentro da perspectiva do Novo Testamento, você está assistindo um filme da metade para o final. Fica faltando alguma coisa, não fica? E aí, se você olhar para a Páscoa só na perspectiva do Velho Testamento, você está assistindo um filme só até a metade. Fica faltando alguma coisa, não é verdade? Então, a Bíblia inteira, ela trabalha esse tema, ela sustenta esse tema, e é exatamente isso que Jesus faz. Ele ajuda os seus discípulos a entender sobre esse assunto, sobre a morte substituta dele, né? E a sua ressurreição a partir do Velho Testamento. Nós temos um texto clássico, né? Jesus ali encontrando os discípulos no caminho de Emaús. Estão lembrando desse texto? Lucas capítulo 24. Jesus, quando ele encontra alguns discípulos que estão desanimados, saindo de Jerusalém, e o texto bíblico fala, sabe o quê? Que Jesus ele começa a explicar para eles, a partir de Moisés e dos profetas, que aquilo tinha que acontecer. Aquilo era preciso acontecer, né? Então Jesus ele recorre para o Velho Testamento, e aí ele vai explicando e mostrando, Jesus vai pregando sobre Jesus, usando o Velho Testamento. Cristo vai pregando sobre Cristo, apontando e mostrando isso ao longo do Velho Testamento. E eu queria que a gente pensasse um pouco, especificamente aí em Êxodo capítulo 12, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo.
capítulo 12 de Êxodo, a gente vai ver alguns versos desse capítulo, e a gente também vai voltar um pouquinho depois no capítulo 6, para a gente também ver algumas coisas, tá bom? Mas Êxodo capítulo 12, o verso 1 e 2 diz que o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós sabemos aqui no capítulo 12 de Êxodo, é onde é a instituição da Páscoa. E aí, olha só o que Deus ele fala para Moisés e Arão, ele fala para eles que esse mês agora, que não era o primeiro mês, mas a partir daquele mês, agora seria o primeiro. Aquele mês onde iria ser celebrado a Páscoa, o mês de abril, seria agora o primeiro mês. E aí, até então, o povo de Israel, eles usavam um calendário, né? O calendário que eles usavam era um calendário civil. Mas a partir de agora, Israel agora ia utilizar um calendário redentivo, né? Eles iam agora olhar para esse momento, que era a Páscoa, como agora o primeiro mês. As coisas agora iam ser iniciadas, né? A história ia ser contada a partir desse mês. Um novo tempo, né? Uma nova história ia ser contada a partir disso. E aí é o que a gente vai discorrer e pensar um pouco mais agora nesse capítulo 12 e no capítulo 6. Meus irmãos, nós sabemos que nós temos a nação de Israel, o povo de Israel, povo judeus, como um povo pequeno. Esse povo, essa nação, era um povo pequeno. Eles foram levados para o Egito, né? E nós sabemos lá atrás na história que entra José aí no meio, né? Esse povo é levado para o Egito. E depois de muitos anos, esse povo cresce, aumenta um pouco mais. E esse povo agora, ele se torna escravo lá no Egito. Essa é a cena, né, que abre para a gente. O povo de Deus, eles estão vivendo como escravo lá no Egito. O povo de Israel, uma nação pequena, comparada com o Egito, que era uma nação gigante. E agora o povo de Deus, que eles só tinham uma coisa. O povo de Israel, o povo judeu só tinha uma coisa. Eles tinham uma garantia, que era uma promessa, era a aliança com Deus. Era a única garantia que eles tinham. E do outro lado nós temos aí o Egito com Faraó e todo o seu poder, todo o seu potencial. E essa nação imensa, ela está subjugando o povo de Deus. Agora você pensa aí, tenta imaginar o povo de Israel, né, o povo judeu lá no Egito, ele já desanimado, pensando assim: meu Deus, tantos anos se passaram, nós estamos aqui como escravos, eu estou vendo, né, o Egito prosperando, o Egito crescendo, e a gente está aqui sofrendo. Nós estamos aqui sofrendo na mão desse povo como escravo. E aí você imagina essa situação, né, deles às vezes pensarem: será se o nosso Deus, esse nosso Deus tem poder mesmo? Se ele tivesse poder, por que ele não nos libertaria, né? Por que ele não nos tiraria daqui? E o povo de Deus começa a sentir dores pesadas daquela escravidão. E aí, sabe o que acontece? Deus mostra, meus irmãos, que ele não está alheio às nossas dores, à nossa história. E aí, lá no capítulo 6, eu queria que você voltasse um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo 6 de Êxodo, vai dizer para a gente no verso 4, olha só que coisa linda, eu amo esse texto, meus irmãos, ele é muito, muito lindo, e a gente precisa sair daqui lembrando dessas coisas, nós precisamos lembrar disso. Ele vai dizer para nós aí no capítulo 6, verso 4, da seguinte forma: estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. Você imagina, o povo está lá escravo, meus irmãos, sofrendo, achando que Deus, esqueceu deles. Se Deus tivesse poder mesmo, por que ele não livrava eles? E Deus lembra a eles que eles tinham uma coisa muito importante. Sabe o que era que está falando aí? Eles tinham aliança. Eles tinham essa aliança, essa promessa de Deus, de que estaria com eles, que ia guardar eles. E aí ele fala: a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Eu vou te dar, eu vou dar para vocês isso. E aí o verso 5, meus irmãos, diz que ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei da minha aliança. Meus irmãos, não foi o povo que pediu socorro, não foi por causa do pedido de socorro deles, não é porque ninguém mandou. O texto está falando para a gente que Deus, ele, na sua soberania,
na sua imensidão, ele escutou o gemido do povo. Deus escutou o gemido do povo, do seu povo que estava vivendo como escravo ali no Egito. E aí Deus ele fala que ele lembra da aliança que ele fez com aquele povo. E aí ele sabe o que ele diz? Ele diz no verso 6, por isso, dize aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido, com grandes feitos de juízo. O verso 7, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Meus irmãos, olha só que interessante. O texto fala que Deus, ele diz que vai ser o Deus desse povo. E ele promete aqui nesse texto que ele vai libertar o povo de Israel que está debaixo de uma escravidão. A gente fala que Páscoa, né, nos lembra sobre libertação. E a gente precisa lembrar, esse povo estava preso, estava vivendo, sabe, sobre um regime. Que regime era esse? O que estava prendendo esse povo que Deus precisava libertar eles? A gente às vezes tem um pensamento assim muito abstrato, né? Não, Deus vai me libertar. Mas a gente precisa olhar para os textos bíblicos de forma mais concreta, né? E perguntar perguntas que sejam lógicas, né? Por que Deus falou que ia libertar esse povo? O que estava envolvido nessa libertação? O que envolvia essa libertação? Às vezes a gente pensa só na libertação espiritual. Isso é importante, extremamente importante, mas não é só a libertação espiritual que Deus promete aqui que vai fazer na vida do povo. Olha só, a primeira coisa que Deus fala para eles é que vai haver uma libertação social. Deus vai libertar esse povo e vai haver uma libertação social. Por quê? Porque eles não vão ser mais peregrinos. Esse povo agora vai possuir uma terra. Já imaginou isso? Às vezes, meus irmãos, quando a gente fala da libertação de Deus, a gente poderia pensar talvez da seguinte forma. Eu queria que você pensasse comigo. Deus escuta o gemido do povo. Essa escravidão que estava acontecendo lá no Egito, ela tem conotações espirituais, eu sei disso. Mas a escravidão que estava acontecendo no Egito, a história diz para a gente que era uma escravidão física. Inclusive, há relatos, né, que apontam que grandes construções que tem lá no Egito hoje foram resultado do trabalho escravo do povo de Deus. Então, essa escravidão ela era física também. Ela não era só uma escravidão espiritual, era uma escravidão física. E aí, o povo está lá gemendo de dor porque estão trabalhando demais. Nós sabemos da história, né, que eles tiram a palha, que eles fazem tanta coisa para que o povo trabalhe de forma dura. Aí sabe o que acontece? Deus escuta o gemido deles. Talvez você poderia pensar assim, ó, esse povo está reclamando, está trabalhando muito pesado aqui. Esse povo está reclamando disso. Isso é um assunto físico. Deus não se envolve com essas coisas, não. Tem muita gente que pensa que Deus não se envolve com as coisas físicas. Que Deus só se envolve com as coisas espirituais. Talvez alguns poderiam pensar assim, não, esse povo está reclamando, está gemendo de dor, e Deus poderia vir aqui na terra e falar assim, gente, é o seguinte, aguentem firme. Por quê? Porque a libertação de vocês vai ser lá no céu, vocês vão para o céu. Deus poderia ter vindo aqui e falar isso, ó, eu vou libertar vocês, mas é uma libertação espiritual, eu vou levar vocês para o céu, lá não vai ter dor, lá não vai ter gemido, mas não é isso que Deus faz. Deus ele vem e fala assim, eu lembro da minha aliança, e aí ele diz aqui no texto para a gente que ele vai fazer, sabe o quê? Eu vou tirar do trabalho forçado, eu vou livrar da escravidão, eu vou resgatar vocês, eu vou tornar vocês como meu povo. Você percebe que aqui está carregado de significado para a gente. Não é só uma libertação espiritual, é também espiritual. Então, a primeira libertação que Deus promete aqui para o povo é uma libertação social, porque eles não vão ser mais peregrinos, eles vão ter uma terra. Gente, você sabe o que significa, né? Você possuir uma casa. Imagina você ser jogado de um lado para o outro, vivendo de aluguel, vivendo, sabe, de casa emprestada. E agora você fala, tenho a minha casa. Isso, você muda de nível social. Você agora passa a possuir um bem. Deus está falando, eu vou dar uma terra para vocês. Vocês vão ser libertos socialmente.
Parece que Deus não se importa com essas coisas, né? Está falando que Deus se importava. Ele ia entregar para o povo de Israel uma terra. E nós sabemos que isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas além dessa libertação social, ele fala que ele vai libertar eles também economicamente. Por quê? Porque eles vão deixar de ser escravos. Gente, eles só viviam para comer. Não tinham um dinheiro que eles recebiam como salário. Deus fala para eles que eles vão deixar de ser escravos. Ele vai libertar eles da escravidão. E se eles deixarem de ser escravos, isso é uma libertação econômica também. Isso é uma libertação dentro de uma perspectiva que a gente olha, que a gente poderia pensar, Deus não se envolve com essas coisas, né? Isso não é a área que Deus quer se envolver. Ele fala que também haveria uma libertação política. Já imaginou? A libertação que Deus promete para eles também é uma libertação política. Por quê? Porque eles não vão mais, gente, ficar debaixo da opressão de Faraó. Eles vão ter agora uma nova liderança, né? Um novo governo. Eles vão ter um novo governo. Eles vão sair debaixo dessa opressão de Faraó. Qual é o nome disso? Uma libertação política. Eles vão ter um novo governo agora. Não vão ter mais esse homem tirando, sabe, que está ali oprimindo eles. E por fim, o texto diz para a gente que ele vai fazer com que esse povo se torne o povo dele. Qual é o nome disso? Uma libertação espiritual. Eles vão ser agora o povo de Deus. Então, meus irmãos, você percebe que a libertação que Deus promete, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa que Deus nos liberta e somente na área espiritual. Parece que nas outras áreas Deus não toca, né? Deus não mexe. E nós podemos perceber que o que Deus prometeu para o povo de Israel, que estava vivendo debaixo da escravidão, a amplitude da salvação prometida por Deus afetava todas as áreas da vida daquele povo. Não era apenas uma área. E aí, meus irmãos, eu queria que você voltasse comigo lá para Êxodo capítulo 12 e a gente acompanhasse algumas coisas muito interessantes que esse texto nos fala. Então, a gente está percebendo aqui o cenário, né? Esse povo, ele está vivendo debaixo de uma escravidão, de um jugo. E esse jugo afetou todas as áreas da vida do povo de Israel. E aí agora, meus irmãos, agora aqui no capítulo 12, nós temos um momento marcante, né? Esse momento onde Deus, ele fala no verso 21 o seguinte: ele passa toda uma orientação para Moisés, aí quando chega no verso 21 diz assim: então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhe: ide, escolhei os cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Meus irmãos, esse capítulo 12, como eu falei para vocês, é a instrução da Páscoa, né? Diz que Moisés, ele chama os anciãos, os homens, né? E ele passa a orientação para o chefe de cada casa, de cada família, sobre o que ele deveria fazer. Mas a gente precisa lembrar que nesse momento aqui da história, o povo de Israel, né? Eles já tinham visto para trás 9 pragas, né? Já tinha acontecido. Nós pulamos essa parte, mas nós sabemos que 9 pragas já tinham acontecido. Nós fomos lá no capítulo 6, vimos a forma que o povo estava vivendo na escravidão e como Deus libertou eles. E aí o texto vai continuar progressivamente falando sobre as pragas, né? E aí passa a praga a 1, a 2, a 3, a 9. E aí, à vontade. E aí o que acontece? O povo já tinha visto isso, o que tinha acontecido com essas 9 pragas. Não tinha quebrantado o coração de Faraó. O povo ainda continuava lá, né, escravo. E essas 9 pragas que aconteceram para trás, elas, meus irmãos, elas afetaram duramente e diretamente deuses do Egito. O povo de Israel que estava ali, eles estavam já acreditando, depois de quase séculos, né, que eles estavam ali escravos, eles já estavam acreditando que parece que os deuses do Egito eram mais fortes do que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fosse forte, já tinha tirado eles de lá. E eles estão lá, escravos. E aí, Deus, ele usa aquelas pragas, meus irmãos, não só para amolecer o coração de Faraó, mas ele usa também para ajudar o povo de Israel a entender quem Deus era. O povo já não conseguia mais compreender a dimensão de quem Deus era ao longo de tantos anos, onde eles não conseguiam ver a ação de Deus. E aí,
cada uma daquelas pragas, elas afetam um deus lá do Egito, como, por exemplo, aquela que se transforma a água, né, do rio em sangue. O rio Nilo era um rio considerado sagrado para o povo egípcio, né? Eles tinham aquele rio que provia a alimentação, tudo para eles como um ser divino. E ali, aquela praga afeta essa divindade, mostrando que aqueles deuses não eram nada. E aí, as outras pragas vão exatamente mostrar isso, né? Que esses deuses não são nada, só há um Deus. E o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, obrigado, meu irmão, ele é um Deus superior e ele tinha poder para libertar esse povo. Ele tinha poder para libertar. Então, é uma forma didática de Deus ensinar para o povo dele sobre quem ele era. Deus ele não precisava, meus irmãos, usar essas pragas. Deus poderia simplesmente fazer com que, em uma noite, todo o povo do Egito morresse e o povo no outro dia saísse de manhã, tranquilamente caminhando e fosse embora. Deus podia fazer isso. Mas ele usa todo esse processo para ajudar o povo de Israel também, né, a poder ser liberto, não só fisicamente lá do Egito, mas ele ser liberto teologicamente, eles poderem sair dali sabendo quem Deus era, né? Eles verem os deuses egípcios, né, sendo desmoronados um após o outro. E aí, meus irmãos, nesse momento, então, vem essa instrução para Moisés orientar o povo a respeito da Páscoa. E aí, aqui no verso 21 em diante, nós percebemos aqui 3 instruções bem, assim, claras, evidentes, que elas saltam para a gente. E eu queria que a gente pensasse sobre essas 3 instruções específicas a respeito da Páscoa, que elas são dadas aqui nesse texto. No verso 21, diz o seguinte para a gente. Diz assim, ó, que Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Sacrificai. A primeira instrução que ele diz aqui é, sabe o quê? Sacrifique o cordeiro. Essa é a primeira instrução que ele dá, é sacrifique o cordeiro. A primeira instrução para a Páscoa é o sacrifício do cordeiro. Eu queria ler para você um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 5. Você pode só acompanhar, ouvir. Olha só o que diz para a gente esse texto. Diz assim, ó. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, uma vez que a gente se reúne aqui para celebrar a Páscoa, nós precisamos lembrar que o Cordeiro foi morto. Foi morto como substituto. E hoje nós somos salvos. Nós somos libertos pelo sacrifício do Cordeiro. Essa é a primeira instrução. A Páscoa começa, sabe com o quê? Com o sacrifício do Cordeiro. Não existe Páscoa sem a morte de um Cordeiro, e um Cordeiro que iria ser o substituto. Então, porque Deus sacrificou o Cordeiro, nós podemos celebrar a Páscoa. Somente porque o Cordeiro foi sacrificado, nós podemos celebrar. Houve um substituto, meus irmãos. Isso tinha uma profundidade e um significado imenso naquela época, e a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. A segunda instrução que ele dá para a gente aí no capítulo 12, verso 22, além do sacrifício o cordeiro, no verso 22 ele diz assim: pegareis um ramo de isopo, o embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ela a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Essa primeira parte do capítulo 22 fala para pegar, né, era uma espécie lá de uma brocha, né, não sei como é que vocês chamam aqui, algo que pudesse usar para passar esse sangue do cordeiro, né, no portal da porta. O sangue precisava ser passado, né? E essa é a segunda instrução que Deus traz para Moisés orientar o povo. Era que precisava passar o sangue, né? Passe o sangue. Essa era a segunda instrução. Passe o sangue. Sacrifica o cordeiro, passe o sangue. E aí, eu vou ler um texto para vocês aqui de 1 Pedro, capítulo 1, que diz assim:
capítulo 1 diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados, na vossa ignorância. Mas sede também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo, e andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamar de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Foi exatamente esse sangue, meus irmãos, que nos possibilita hoje, né, a gente poder celebrar a Páscoa. Nós só podemos celebrar a Páscoa porque o sangue foi derramado. O sangue de um cordeiro puro, sem defeito. Essa era a instrução. O sangue, e é esse sangue a qual nós nos escondemos atrás dele, né? Nós estamos seguros porque estamos atrás desse sangue. E olha só, a terceira instrução que ele dá aqui, de forma muito clara, no capítulo 12, além de sacrifica o cordeiro, passe o sangue, ele vai dizer para a gente no final do verso 22 assim: nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. São 3 instruções claras que ele dá para o povo: sacrifica o cordeiro, passe o sangue e não sai de casa. Fique em casa. Permaneça. Meus irmãos, você consegue imaginar que essa era uma noite de julgamento? Você consegue imaginar que esse era o dia que Deus havia preparado para julgar aquela nação? Você consegue imaginar o medo que estava rondando aquele lugar, né? O suspense. Você consegue imaginar isso? Eu fico imaginando aquele povo, né? Eles nunca tinham experimentado, nunca tinham vivido aquilo. Eles nunca tinham escutado esse tipo de orientação de que eles estariam seguros se eles estivessem atrás de uma porta onde tinha um sangue passado. Eles nunca tinham escutado isso. Eles tiveram que ter fé para acreditar que aquele lugar que eles estavam, dentro da casa, era um lugar seguro. E aquele lugar não era seguro simplesmente por ser um lugar, uma casa. Aquele lugar estava seguro porque o sangue estava ali estampado naquele lugar. Meus irmãos, como nós temos dificuldade de acreditar de que estar em Cristo é um lugar de segurança. Como nós temos dificuldade de acreditar nisso? Às vezes a gente, sabe, no nosso ímpeto, nós olhamos e não conseguimos entender o que está acontecendo e parece que a gente quer sair correndo, tentando encontrar segurança, proteção em coisas que estão lá fora. E, meus irmãos, a orientação não era que não ia ser difícil para você lá, né? Mas era para permanecer, para você ficar. Eu sei que às vezes é difícil para a gente, né, acreditar de que esse lugar é um lugar seguro, porque a gente não está conseguindo enxergar tudo. O povo não estava conseguindo enxergar o que nós estamos enxergando hoje dessa posição. Nós conseguimos entender o que aconteceu ali, porque a gente sabe a história. Mas aquele povo, eles não conseguiam ver o final da história ainda. E eles tiveram que ter fé para eles ficarem e permanecerem, meus irmãos. Nós precisamos ser lembrados que nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar. Nós não podemos achar que há um lugar de proteção fora de Cristo. Não tem socorro. Meus irmãos, o cordeiro foi sacrificado, o sangue já te lavou, nós precisamos permanecer nele. Porque não tem salvação em nenhum outro lugar. Não tem outro lugar para onde a gente possa correr, a gente possa ir. Não tem outro lugar. Para onde nós poderíamos correr? Para onde? Onde é que nós encontraríamos socorro, né? Aonde? Nós precisamos crer que nós estamos seguros em Cristo. Nesse lugar é um lugar de segurança, precisamos permanecer. Eu sei que nós somos tentados todos os dias, né, a bater em outras portas, a tentar encontrar segurança em outros lugares. Mas não tem, meus irmãos, outra porta não. Eu sei que quando as coisas apertam, né, as coisas ficam difíceis, a gente sempre tenta encontrar segurança naquilo que parece que é familiar para nós. Aquilo que eles estavam vivendo ali, aquele povo não era familiar para eles, eles tiveram que crer. Talvez o lugar mais seguro seria ele correr lá para a casa do vizinho, que ele conhecia. Talvez ele poderia se sentir protegido. Mas ele precisou ficar, ele precisou permanecer, ele precisou crer nisso.
A gente talvez não tenha visto algumas coisas acontecendo, mas a gente precisa ter calma e esperar, né? Deixar Deus completar a obra dele toda, que ele sabe o que ele está fazendo. Deus sabe o que ele está fazendo. O cordeiro foi morto, o sangue foi aplicado, derramado, e todos os que creem, eles permanecem, meus irmãos. Todos os que creem, eles permanecem. Moisés e o povo, né, que estava ali vivendo aquele momento na história, eles não conseguiam, né, imaginar que havia outro tipo de libertação, né? Eles imaginavam que a única libertação que ia ter ali era uma libertação física, eles iam deixar de ser escravos. Era tudo que eles estavam conseguindo ver. Agora, eu e você, nós temos a figura completa. Nós sabemos que esse cordeiro que foi sacrificado, esse sangue que foi derramado, né? O que ele nos garante não é só uma libertação da escravidão, fisicamente falando. Mas nós conseguimos entender hoje de forma completa a obra de Cristo, que ele foi o nosso substituto, que ele se colocou em nosso lugar, que o sangue de Jesus nos lavou, nos limpou de todo pecado. Meus irmãos, como é que nós não conseguimos celebrar a Páscoa com a dimensão do que ela representa? Por isso que ele fala para a gente no verso 24 que a gente precisa olhar para isso como um memorial perpétuo. É algo que é para ser relembrado ao longo de toda a história, a gente ser relembrado disso, meus irmãos. Sabe por quê? Talvez você fique imaginando por que essa instrução ela só vem nesse momento, né? Nas outras pragas não teve esse tipo de instrução. Por que nesse momento aqui que ia acontecer exatamente a morte, né, dos primogênitos? Por que teve esse tipo de instrução e foi falado que tinha que ser lembrado sobre aquilo que aconteceu ali? Tinha que ser para toda a história ser lembrado sobre aquilo. Por que isso? Né? Por que nessa noite eles tinham, né, que se preparar para isso, entender o que estava acontecendo ali? E Deus estava tentando de forma muito clara ensinar algumas coisas para eles ali, meus irmãos. Deus fala para eles que aquela noite era uma noite de preparação, né, que eles não iam ser escravos para sempre. Eles iriam ser salvos e libertos. Eles iriam ser salvos e libertos. Nós não vamos ficar para sempre. Essa era a mensagem, né, aqui. Nós vamos ser libertos, né? E esse memorial precisava ser lembrado. Sabe por quê? Meus irmãos, você imagina na história, imagina aí. Se não tivesse esse momento da Páscoa, se não tivesse esse simbolismo do Cordeiro, se não tivesse tudo aquilo que aconteceu ali, imagina Jesus entrando na história, ele sendo morto pelos romanos, sendo sacrificado como cordeiro, se a gente não tivesse o nosso entendimento a respeito do que isso significava. Jesus ia vir, ia morrer, e a gente não ia entender a profundidade do que aconteceu ali, do cordeiro sendo substituído. Então, por isso que Deus fala para eles poderem repetir isso ano após ano, para que eles pudessem guardar na mente deles com expectativa a respeito daquilo que iria acontecer. Aquilo era um sinal de esperança de que iria acontecer algo, que haveria uma libertação. Naquele momento, enquanto eles matavam o cordeiro, era apenas uma libertação naquele momento, mas haveria uma libertação por completo. Haveria uma libertação que seria completa. Então, eu queria finalizar só falando para você, isso me fez pensar bastante sobre esse texto. A Páscoa, nós temos dois pontos importantes que a gente precisa lembrar sobre a Páscoa. A primeira é a celebração. Nós precisamos saber o que aconteceu nesse evento, né? E entendendo o que aconteceu ali, nós precisamos celebrar com todas as nossas forças. Porque nós não conseguiríamos corresponder com aquilo que Deus... Nós não conseguiríamos ser essa oferta de sacrifício. E Jesus se coloca como essa oferta de sacrifício em nosso lugar. Então, o que a gente faz? A gente celebra a Deus. Mas, por outro lado, meus irmãos, eu queria que você também pudesse sair daqui nessa noite pensando que a Páscoa também é momento de compaixão. Não só de celebração, mas de compaixão. Eu sei que é difícil a gente imaginar aquele povo de Israel lá no Egito, olhando para aquele povo do Egito como amigos. Mas eu quero dizer para você que aquele povo de Israel que vivia no Egito, eles tinham muitos amigos ali. Eu fico imaginando aquelas crianças de Israel brincando com as crianças do povo do Egito. Eles eram amigos durante décadas, séculos. Eu imagino o povo de Israel indo para a feira com o povo do Egito. Eles se conheciam, meus irmãos. A gente não pode imaginar que era só
o preto no branco, né? Que o povo do Egito era inimigo de Israel. Não é assim. Eles eram vizinhos. Agora você imagina, meus irmãos, aquela noite em que eles estão em casa, recebendo a orientação de Deus de que se eles estivessem lá dentro, eles estariam seguros. Eles estivessem atrás da porta onde o sangue estava estampado, eles estariam seguros. Eu sei que o que viria pela frente, quando lembrasse disso, era celebração, mas naquela noite, eu não consigo imaginar o povo de Israel celebrando. Eu não consigo ver isso. Eu fico imaginando o povo de Israel dentro das suas casas, meus irmãos. E quando dá meia-noite, eu fico imaginando a expectativa desse povo. O que ia acontecer, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser isso, né? Imagina a tensão no coração desse povo de Israel dentro das suas casas. E aí, quando dá meia-noite, meus irmãos, aquele grito ecoa, né, por todo o Egito. Eu imagino as mães gritando porque os seus filhos morreram. Talvez esses filhos que morreram eram amigos deles. Eles conheciam essas pessoas, meus irmãos. Eles conheciam essas pessoas que tinham morrido. E eu não consigo imaginar esse povo de Israel dentro das suas casas, celebrando, pulando, enquanto escutavam um grito de pessoas que estavam morrendo, porque não tiveram a oportunidade de conhecerem esse cordeiro que foi sacrificado. Então, a Páscoa também é momento de compaixão. É momento da gente dividir a nossa vida com outras pessoas, seguindo o modelo de Jesus. Seguindo o modelo de Jesus. A gente olha para Salmo 23, e a gente começa Salmo 23 pensando sempre na ovelha, né? O Senhor é meu pastor, o Senhor é o pastor, eu sou ovelha. Mas por que a gente quer terminar o Salmo 23 como se nós fôssemos o pastor? Sabe o Salmo 23, ele diz que o Senhor é pastor. Sabe quem é que tem o direito de sentar na mesa para participar do banquete? É o dono da ovelha, não é verdade? A gente começa o Salmo 23 como ovelha, mas aí quando a gente chega lá no final, a gente fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Aí você já se imaginou sentado na mesa com seus inimigos lá? É uma situação constrangedora, né? Não é verdade? Você lá sentado na mesa. Eu já pensei assim também, né? Mas aí, meus irmãos, onde é que você já viu uma ovelha sentada na mesa para comer? Você já viu alguma situação dessa? Onde é que a ovelha fica no jantar? Onde é? No prato, em cima da mesa, é no prato. A ovelha é aquilo que é servido, né? Não é aquela que está sentadinha lá, né, esperando os outros servir ela. Ela é quem está sendo servida em prol de outros, né? Em prol de outras pessoas. E é exatamente isso. Essa compaixão da Páscoa é exatamente isso. Seguindo o modelo de Jesus, que se entregou por nós, a gente também poder servir outras pessoas. Páscoa é isso, é servir outras pessoas. É possibilitar que outras pessoas tenham a oportunidade, meus irmãos, de conhecerem aquele que um dia se colocou em nosso lugar. Nesse momento, lá na nossa casa, né, lá em Jardim, a minha esposa está com o Julinho e outros amigos. A gente decidiu fazer um jantar, né, e chamar alguns amigos para a gente poder conversar sobre a Páscoa. A gente conversar sobre a Páscoa. Por quê? Porque lá em Lucas 24, quando Jesus está no caminho de Emaús lá com os discípulos, fala que sabe quando é o momento que eles conseguem compreender? Fala que Jesus foi no caminho com eles, falou de Êxodo, igual eu falei aqui, falou disso, falou daquilo, eles não entenderam nada. Mas quando eles sentaram na mesa e ele partiu o pão, diz que eles compreenderam. Eles compreenderam. Páscoa é isso, meus irmãos, é a gente poder estar perto dessas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Cordeiro. Cordeiro que foi imolado em nosso favor e em favor dessas pessoas também. Então, Páscoa é celebração, mas Páscoa também é compaixão. Que a gente possa dividir, né, aquilo que nós já recebemos. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. Oramos porque o Senhor se colocou em nosso lugar, Senhor. O Senhor, ó Deus, pôde cumprir e fazer tudo aquilo que foi, ó Deus, exigido e solicitado pelo Pai, o que nós não podíamos fazer, Pai. Obrigado porque o Senhor é o substituto. Obrigado porque o Senhor nos dá vida, e o Senhor nos dá a vida para que possamos viver para Ti, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de viver para Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nesse dia ser lembrado disso, Pai. Que a nossa vida é em favor dos outros, assim como o Senhor viveu em favor dos outros, Pai. Não nos deixe apenas olhar com o nosso coração, Senhor,
olhando simplesmente para aquilo que o Senhor fez em nosso benefício e esquecermos que também precisamos viver para que outros possam usufruir desse benefício também, Senhor. Ele não foi só para nós, ele foi para toda a humanidade. Quantas pessoas hoje não podem celebrar a Páscoa porque não têm a oportunidade de conhecer e de experimentar quem o Senhor é, Pai? Que muitas outras pessoas têm a oportunidade de celebrar e de viver esse momento com intensidade, com entendimento, Pai. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Josafá, por edificar as nossas vidas e compartilhar a palavra do nosso Deus. E amanhã temos a oportunidade de compartilhar esta mensagem da Páscoa. Então, repartir o cordeiro, né? Para que assim possamos também levar essa mensagem de salvação a outras pessoas. Estamos chegando ao final do nosso primeiro dia de conferência e queria só que você atentasse para a programação de amanhã. Então, na segunda parte aí do seu livreto, você tem a programação do sábado, começando às 14 horas com a segunda plenária, onde iremos trabalhar o tema compartilhando a mensagem da Páscoa. Então, o nosso irmão Tadeu Apolinário, da cidade de Parelhas, estará fazendo esse treinamento aqui na igreja. Na primeira parte, ele vai trabalhar as áreas mais teóricas e na segunda parte ele vai trabalhar a forma prática, né, como você pode compartilhar esta mensagem da Páscoa. Depois partimos para algumas orientações quanto ao evangelismo, que será lá no seu Anísio. Depois iremos para o evangelismo e também convidar pessoas para estarem conosco aqui no culto. Às 17 horas teremos o nosso culto relâmpago, onde teremos 2 louvores, a apresentação da peça teatral e depois a mensagem evangelística, que está aí sob a responsabilidade do nosso irmão Assis, mas ele ainda está vendo se será possível. Depois retornamos para a igreja às 17h30, e aí teremos o nosso jantar, aqui em comunhão com os irmãos de Parelhas. Estão vindo 12 irmãos para nos ajudar no evangelismo. E depois encerraremos aqui com a segunda palestra, ou segunda mensagem, a partir das 19 horas, com o tema O Sacrifício na Cruz. O nosso irmão José Vitório estará com a palavra. Então não perca esse momento. Esteja conosco, vamos crescer. Vamos ser edificados na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Convide pessoas para poder ouvir a mensagem do Evangelho. Agora eu queria convidar aqui o nosso irmão Adriano, ele que está completando o ano. Esse irmão Adriano, um homem abençoado, servo de Deus. Vamos orar pela vida dele. Chama aqui a Laércio, que é liderança da juventude, para orar pelo nosso irmão Adriano. Bem novinho, 10 anos, né, Adriano? Começando a vida. Então louvamos a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, capacitando em todas as áreas. Amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma vez aqui presente na tua casa. E quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão Adriano, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a vida dele, seus planos, seus projetos. Que o Senhor abençoe a vida desse jovem. Que ele venha continuar sempre servindo ao Senhor com alegria. E abençoe os seus estudos, seu futuro emprego, abençoe a vida dele e de toda a sua família. Que o Senhor abençoe que mais primaveras ele venha celebrar e que o Senhor venha dar cada vez mais a oportunidade dele comemorar essa data tão especial na vida dele. E abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nos colocar de pé para orarmos ao nosso Deus, agradecendo por esse primeiro dia. E assim estamos encerrando nosso primeiro dia de conferência de Páscoa. Ele vive. Senhor, obrigado por esta noite. Louvamos ao Senhor pelos louvores, pela tua palavra que foi exposta. Obrigado a Deus por cada servo que te serviu aqui neste lugar. Pedimos ao Pai que a tua palavra nos fortaleça, edifique a tua igreja. Que possamos, ó Deus, celebrar o teu nome, mas também compartilhar as boas novas do Senhor. Continua conosco nesta conferência.
Desperta, ó Deus, os demais irmãos, para que eles venham participar. E nos conduz, ó Deus, ainda em tudo que temos por fazer. Que a tua graça seja conosco. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, tenham uma boa noite. E esperamos vocês amanhã, a partir das 14 horas, aqui na igreja.